exemplos, o Bernardo nasceu em Lisboa, é um bocadinho mais novo do que eu, mas só um bocadinho. É casado e pai de 3 filhos, licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, de Controle e Robótica, no técnico, e foi um dos fundadores da empresa Agora Systems em 2001, que esteve em operação em 2019, em área de software para centrais de segurança, que depois vendeu a uma multinacional e agora trabalha lá como gestor de produto. O Gonçalo é de Salvaterra de Magos e estudou Engenharia Física Tecnológica no técnico, terminou a tese no ramo da astrofísica e após algum trabalho de investigação entrou para o setor bancário como data scientist, onde trabalha para calcular o impacto das crises financeiras nos ativos dos bancos, que isso dá imenso jeito, de saber. Mas tem estes interesses na teologia, gosta imenso destas. Recomendo que vão, ponham no Spotify, nas plataformas como o Spotify, e nas plataformas habituais, está lá e vê imensa coisa, imensas conferências e podem, quando estão a preparar o jantar ou no carro, ouçam, que realmente só para preparar esta sessão, dou-lhes como veem aqueles livros todos, vão tentar resumir no pouco tempo, no tempo que têm disponível, mais os outros que investigaram, etc. Fizeram muito trabalho de casa. Muito obrigado por estarem aqui presentes e vamos a isto. Muito obrigado, Padre Miguel. É um prazer estar aqui com todos esta tarde. O Sr. Padre Miguel foi muito simpático ao fazer este convite e não sabe o risco que está a correr, dado que, como acabámos de ouvir, a nossa formação em engenharia não tem muito pouco a ver com o tema que trazemos aqui hoje, apesar de haver um aspecto científico que vamos tratar aqui hoje, não é? Mas há sempre este risco, não é, de nós falarmos fora da nossa área de competência, vamos falar um bocadinho sobre teologia, um pouco sobre filosofia, mas também é sabido que os engenheiros costumam ter essa mania de falar sobre assuntos que não são da sua área de formação. Portanto, desse ponto de vista, não vamos sair da média, por assim dizer. E eu, se calhar, pedia aqui ao Gonçalo para nos dizer umas palavrinhas sobre este nosso projeto, sobre o podcast Café, Ciência e Fé, e o que é que nos motivou a fazê-lo. Exato. Então, antes de mais, aqui agradecer ao Padre Miguel e a toda a organização aqui pelo convite deste evento extraordinário, não é? Aquilo que nós vamos fazer aqui hoje é falar um bocadinho desta relação da fé e da razão no contexto dos milagres eucarísticos e nós temos este projeto, como o Padre Miguel estava aqui a referir, que é o Café, Ciência e Fé, que começou assim de uma forma mais ou menos engraçada, não é? Nós aqui há uns anos tínhamos umas reuniões no Instituto Superior Técnico, o Bernardo passava por lá e falávamos destes temas, e aquilo na altura foi bastante enriquecedor para todos os que participaram, todos os que lá estiveram, mas depois acabámos por perder um bocadinho o contacto. Aqui há 2 anos e meio nós descobrimos que trabalhávamos ao lado um do outro, fomos almoçar e pensámos, aquilo era mesmo giro se pudéssemos partilhar isto com mais pessoas. Eu já tentei fazer um podcast, mas isto sempre que ligo o microfone não me sai nada, não é? E não me lembro quem é que disse isto primeiro, mas o outro disse, que engraçado, também eu, e se fizéssemos isto juntos? Então começámos a preparar, começámos a ver que temas é que podíamos abordar e isso tudo, a ver como é que se faz em termos técnicos para pôr estas coisas no ar, e em março, há 2 anos, faz amanhã 2 anos que lançámos o nosso primeiro episódio do Café, Ciência e Fé, começámos então esta aventura, que tem sido uma aventura completamente. E quando o Padre Miguel nos convidou, nós não tínhamos preparado nada sobre milagres eucarísticos, mas eu lembro-me de dizer qualquer coisa do género. Bom, mas como é um tema que gostávamos de falar no podcast, vamos preparar para o próximo simpósio eucarístico e depois a seguir poderíamos continuar a falar sobre ele no podcast. Exato. Então, vamos começar aqui por uma brevíssima introdução da relação entre milagres e ciência e um pouco dar esta ideia de que não há qualquer tipo de contradição. E é uma coisa que nos animou no nosso projeto do nosso podcast, porque nem eu nem o Gonçalo tivemos um momento da nossa vida, acho que se pode dizer assim, em que achássemos que havia algo de insolúvel ou algum problema gravíssimo entre ser católico e ter interesses por ciência ou trabalhar numa área relacionada com a ciência. E, portanto, no Último dos Milagres faz parte desse tipo de temas em que não vemos qualquer tipo de conflito. Apesar de aparentemente ser uma tese comum, não é? A ideia de que a fé e a ciência são contraditórias e que andam aqui É uma coisa que anda no ar essa ideia, mas para nós nunca fez sentido. Em termos práticos eu nunca percebi muito bem de onde é que isso vinha, né? Em termos de formação científica. Então vamos começar aqui por uma definição clássica. São Tomás de Aquino, na sua Contra os Gentios, define milagres desta maneira. Essas coisas que às vezes acontecem divinamente, fora da ordem comumente observada ou estabelecida nas coisas, geralmente são chamadas de milagres. Pois nos maravilhamos com algo quando, vendo o efeito, não conhecemos a causa. Devem ser chamados de milagres aqueles eventos que acontecem graças ao poder divino, fora da ordem comumente observada das coisas. Podem reparar que esta definição não fala em contradições. O milagre é algo que acontece
fora da ordem observada das coisas. E por acaso eu lembrava que tínhamos este slide, mas... Sim, aqui um pouco mais para um exemplo de alguém que tem uma definição muito parecida. O George Gabriel Stokes diz também: admite-se a existência de um Deus pessoal e a possibilidade de milagres decorre imediatamente. Se as leis da natureza são mantidas de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, não é? Aquele que as quis pode querer a sua suspensão. E este exemplo está aqui porque, bom, aqueles que estudaram engenharia e física e áreas científicas provavelmente já ouviram falar no Teorema de Stokes, não é? Que é importantíssimo. Não vamos agora entrar por aí, mas temos aqui uma pessoa, este exemplo é bom porque é alguém com uma formação científica muito aprofundada e que tem também esta fé e entende esta possibilidade que, existindo Deus, então podem existir milagres, não havendo contradição. E aqui um detalhe interessante que o Stokes diz que é o próprio Deus que explica ao mesmo tempo as leis da natureza e os milagres. Portanto, a causa vem do mesmo sítio, vem de Deus. Então fizemos aqui este boneco, este diagrama, a tentar ver se ele ajuda a explicar um bocado o que é que acontece. Na natureza, nós temos Deus a atuar como uma causa primeira. O que é que isto significa? Colocar tudo em existência e manter as coisas em existência. É isso que é Deus ser causa primeira. E depois aqui embaixo da natureza temos várias coisas naturais que estão interligadas, que reagem entre elas, e há uma série de causas e efeitos da natureza, que chamamos aqui causas segundas, para distingui-las daquela causa que Deus faz a todo momento para manter tudo em existência. E quando os cientistas falam em leis da natureza, estão a falar destas coisas que são regulares, que acontecem de forma padronizada e regular. E até alguma piada também, Gonçalo, lembrar que leis da natureza é uma expressão que cientistas cristãos inventaram no século XVII e no século XVIII. Que pressupõe a ideia de um legislador, não é? Pressupõe que haja um legislador, não é? As leis não vêm sem um legislador. Portanto, leis da natureza é uma expressão inventada por cristãos há cerca de 300 anos atrás. Sim, e no fundo as leis da natureza é aquilo que se verifica quando apenas temos causas naturais a atuar. Portanto, estas causas segundas que aqui estão, que revelam, que são as causas que os entes criados têm entre si, não é? Têm leis e essas leis são as leis da natureza. Não é? E essas leis são específicas ao nosso universo, mas não são leis da lógica. Ou seja, nós se tivéssemos um universo diferente, teríamos leis diferentes e não havia mal nenhum com isso. Às vezes pode-se ficar com a ideia que as leis da natureza são invioláveis, que não se pode violar. Bom, se eu violar uma lei da lógica, entra em contradição e eu sei que estou errado, não é? A lógica é muito mais forte do que as leis da natureza. E, portanto, não há nenhum problema em que haja suspensão dessas leis, que é o que vamos ver agora aqui, neste próximo diagrama, que é uma tentativa de explicar o que acontece no caso do milagre. Realmente Deus quer dar um sinal, no caso do milagre, e temporariamente, num dado local, num dado instante do tempo, Deus decide suspender essas regularidades, que são as leis da natureza, para fazer surgir algo de novo. Reparar também que há aqui, continua a haver aqui, esta seta branca, não é? A explicar que os milagres envolvem sempre a criação. Ou seja, os milagres, como são coisas visíveis, que nós vemos com os nossos sentidos, tipicamente com os olhos, não é? E não só, implicam alguma coisa que também acontece na própria natureza. Deus altera o comportamento normal da natureza e ao fazer isso, isso implica também, de certo modo, as leis da natureza, mas que são suspensas para haver uma novidade que Deus quer causar. Portanto, não há aqui uma contradição. Não é? Sim, no fundo, em linha com o que estávamos a dizer no slide anterior, não é? As leis da natureza é aquilo que se verifica quando só existem as causas naturais. Quando Deus decide intervir, por razões que ele lá de saber, não é? Temos então uma causa sobrenatural a atuar, já não são apenas causas naturais, e portanto aquilo que nós comumente descrevemos através das leis da natureza, essas leis já não estão no seu regime de validade, não é? E, portanto, obrigatoriamente não se irão verificar como habitual. E dado que Deus é o autor da criação, e mais do que isso, Deus é a garantia da criação continuar a existir, não é? Porque se Deus parasse de manter as coisas em existência, desapareceria tudo de volta ao nada, de onde tudo veio, não é? É um bocadinho tonto nós pensarmos que Deus não tem liberdade para alterar a forma como a natureza que ele cria e mantém se comporta, não é? Seria um bocadinho estranho acharmos que isso é difícil para Deus, não é? Fazer milagres. Aliás, é a fidelidade de Deus que garante que as leis são sempre as mesmas, não é? Sim, exatamente. Essa fidelidade também é boa para nós. Nós usamos as leis para aplicações tecnológicas e não só. Sim. É um ato de fé gigantesco nós acharmos que as leis da natureza hoje são as mesmas que eram há 100 anos, são as mesmas que eram há 1 milhão de anos, não é? E são as mesmas aqui e na outra ponta do universo. Isto é um ato de fé gigantesco. E nós confiamos neste ato de fé muito. E confiamos porque os primeiros cientistas da era moderna eram todos cristãos, como nós referimos, e estavam convictos de que as leis podiam ser descobertas porque eram obra de um Deus fiel e racional e que não engana. Como é que agora, feita esta introdução, para tentar, esperemos nós, convencer-vos de que não há incompatibilidade de milagres e ciência, como é que agora vamos abordar o tema da Eucaristia? Para dar o salto da ciência para a teologia é um salto muito grande.
E é útil utilizar aqui a ferramenta da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é aquela área do saber que estuda de forma racional a realidade a um nível acima do nível científico. E a filosofia ajuda-nos a compreender os conceitos, quer da própria ciência, porque fazer ciência, a ciência é sempre feita em cima de pressupostos filosóficos, mas a filosofia também é, como nós sabemos, utilizada muitas vezes para estudar teologia, fazer teologia e assim por diante, ensinar teologia. E, portanto, nós vamos começar primeiro por uma definição de Eucaristia, uma definição simples de ir buscar ao catecismo diretamente, e que passamos aqui a citar, no parágrafo 1374. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos, verdadeira, real e substancialmente, esta palavra é importante, o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, Cristo completo. Esta presença chama-se real, não a título exclusivo, como se as outras presenças não fossem reais, mas por excelência, porque é substancial e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem. Temos aqui a palavra, então, substância, até 2 vezes nesta definição, não é? Portanto, é interessante ver o que é que a filosofia tem a dizer sobre substâncias. E para explicar como é que vamos fazê-lo, porque poderíamos fazer isto de várias maneiras, vamos usar aqui alguns conceitos filosóficos que vamos buscar a Aristóteles. E ao fazer isto, nós não estamos a dizer que, como católicos, é preciso usar filosofia aristotélica para defender a Eucaristia, não. Mas é uma filosofia tradicionalmente útil para o fazer, por várias razões. Porque a filosofia que vem de Aristóteles foi estudada e defendida na Idade Média, em particular por São Tomás de Aquino, foi instrumental para o surgimento da ciência moderna. Hoje em dia não se fala muito sobre isto, mas esta filosofia aristotélico-tomista, ou seja, o que Aristóteles ensinou, batizado por São Tomás de Aquino, foi essencial para o surgimento da ciência na Idade Média. Continua a haver filósofos que hoje em dia estudam dificuldades científicas utilizando conceitos aristotélico-tomistas, também é uma coisa que talvez seja surpresa, mas isto é um facto. Em áreas estranhas, filosofia da biologia, teoria da evolução, mecânica quântica, continua-se a utilizar este tipo de conceitos filosóficos e é, portanto, especialmente apto, porque é uma filosofia que foi utilizada para fazer teologia e para fazer ciência. Não estamos a dizer, muita não é? da linguagem que nós utilizamos vem de lá também. E muita linguagem que nós podemos não desconfiar, não é? Mas vem de Aristóteles e vem dos escolásticos medievais. Não estamos a dizer, não é, Gonçalo, que é preciso usar esta filosofia aristotélico-otimista como se ela fosse infalível ou se ela fosse doutrinal. Ou se ela fosse, exato. Ela não é doutrina. A filosofia é uma auxiliar racional para o estudo destas coisas. Não é doutrina, nem é suposto ser perfeita, mas é muito útil. Então vamos buscar aqui Aristóteles. Aristóteles faz 2 definições que são muito importantes para o tema que nos traz aqui hoje. A definição de substância e de acidentes. E o Aristóteles introduz e define rigorosamente estes 2 conceitos na sua obra As Categorias. E, portanto, estamos a falar do século IV a.C., é uma filosofia, digamos, que passou o teste do tempo, pode-se dizer, não é? É um clássico. É um clássico, pode-se dizer que é um clássico, não é? Que é um clássico. E então, nós trouxemos aqui uma tabelinha com alguns exemplos, aliás, com um único exemplo em concreto, que é, a partir daqui da figura do Sócrates, e estamos a falar aqui do filósofo, não do político, a partir aqui do exemplo, até este exemplo é um exemplo muito de manuais, não é? Faz sempre este exemplo, é um exemplo muito antigo e, portanto, não tem nada a ver com a nossa política. O filósofo Sócrates é uma substância particular, diz Aristóteles, e ele define então essas substâncias particulares como aquelas coisas que não existem noutras coisas, não é? Sócrates não existe noutra coisa, nem são ditas de outras coisas, não é? Ninguém diz, aquele fulano é Sócrates assim. Não, nós não dizemos as coisas assim, não. Quer dizer, Sócrates é uma entidade concreta e é ele próprio. Sócrates faz parte de uma categoria mais vasta chamada categoria da humanidade, não é? Ele é um ser humano. Portanto, há aqui este conceito de substância universal, que é ser homem no sentido homo sapiens, não é? Da nossa espécie. Mas depois o próprio Sócrates tem as suas características particulares, que Aristóteles define como os acidentes. Por exemplo, temos aqui o exemplo de que Sócrates era sábio, e portanto a sabedoria de Sócrates é um acidente de Sócrates. Sócrates poderia não ser sábio e continuar a ser Sócrates. Ou poderia ter tido uma fase mais ou menos sábia na sua vida, certamente o teve, e portanto isto é aquilo que se chama um acidente, que é um atributo, uma propriedade que não faz parte necessariamente daquilo que Sócrates é, mas que corresponde ao Sócrates que nós conhecemos. E podemos também transformar aqueles acidentes de forma universal, e quando falamos da sabedoria de Sócrates em particular, podemos fazer a ponte para o universal e falar da sabedoria humana em geral. Não é? E que não é assim, como aqui o padre Ricardo disse há pouco, a sabedoria humana não é assim grande coisa comparada com a sabedoria divina, mas também existe sabedoria humana. E portanto temos aqui esta definição, a distinção entre substância e acidente, um pouco teórica. Mas para trazer isto para o nosso dia-a-dia, nós podemos imaginar que a nossa vida
para quem tem a graça de viver uma vida longa, passa por muitas fases, não é? E continuamos a ser nós, não é? Nós passamos por esta fase de bebé, de criança, de adolescente, de adulto, e assim por diante, e a nossa substância, aquilo que nós somos, não muda. Mas os nossos acidentes, a nossa altura, o nosso peso, a nossa quantidade de cabelo, e assim por diante, vai mudando ao longo do tempo. Até as nossas células, não é? Morrem Até quase as nossas morrem, células, não é? morrem e depois E até aparecem substituem. outras, Se não são sei substituídas, não é? não sei se têm a noção, mas eu não sei em quantos anos, depende das células. Algumas são mais tempo do que outras, mas nós temos muitas células no nosso corpo que têm, duram poucos anos e depois são todas trocadas. Ao longo da nossa vida são trocadas várias vezes. Não é verdade com todas, penso que com as neuronais não é bem assim. Mas, em geral, o nosso corpo, nós poderíamos dizer que ele, de tal maneira, muda pelas nossas células e pelos nossos átomos, que alguém poderia dizer, com falta de juízo, que já não somos nós, não é? Mudámos tanto, já não somos nós. Já nem é a mesma matéria. Já nem é a mesma matéria, não é? Aqui a perspectiva materialista, ou se quiser até às vezes atomista, que quer reduzir quem nós somos apenas a átomos, comete aqui este grande equívoco, não é? Porque de certa maneira nós somos a mesma pessoa. De certa maneira não somos. Portanto, na substância, diria Aristóteles, somos a mesma pessoa. Nos acidentes, não somos. Os acidentes vão variando, não é? Tal como aquilo que nos constitui como corpo vai também variando ao longo do tempo, mas a substância é aquilo que garante que nós somos a mesma entidade ao longo do tempo. Portanto, é um conceito muito importante, super atual. Outra coisa importante também diz Aristóteles é que os acidentes, não é? Aqueles aspectos que fazem de nós únicos, são capturados pelos sentidos. E nós reconhecemos os nossos familiares e amigos por estas características que eles têm, que são específicas só deles, não é? E que nos ajudam a distinguir estas pessoas. E a substância é uma coisa mais abstrata, é uma coisa mais teórica, que nós alcançamos depois de refletir sobre o que observamos. Substância é um conhecimento do intelecto, se quisermos dizer assim. E isto é importante para o tema da Eucaristia, como vamos ver já de seguida. Mas reparem que eu para poder identificar uma pessoa que eu conheço, eu baseio-me sobretudo nos acidentes, não é? Eu vou na rua, eu não vou pedir à pessoa o cartão de cidadão antes de lhe chamar pelo nome, não é? Eu reconheço quem é que a pessoa é, ou pela cara, ou pela forma de falar, ou pela voz, às vezes ouço a O voz. próprio cartão de cidadão é acidental, não é? O próprio cartão de cidadão é acidental. Uma piada Se a, aristotélica. se a pessoa perder o cartão de cidadão, continua a ser ela. Continua a ser ela, sim, isso é feito muito acidental, isso é verdade. Bom, vá lá, um teste genético, se calhar, um teste genético para perceber o que é que a pessoa é antes de dizer bom dia. Chegados aqui à transubstanciação, o que é a Igreja ensina? Ensina que antes do sacerdote consagrar, a substância que lá está é pão e é vinho. E que depois de acontecer a consagração, a substância passa a ser o corpo e o sangue de Cristo. O pão passa a ser o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. No entanto, nós, se tivermos os olhos bem abertos, não é? Os nossos olhos veem o mesmo. Os nossos olhos, estou a falar não dos olhos do coração, nem dos olhos interiores, estou a falar mesmo dos olhos aqui, globos oculares, não é? Estamos a ver a mesma coisa, porque os acidentes continuam os mesmos. Na natureza isto nunca acontece. Na natureza, se uma substância muda para outra, também os acidentes mudam, não é? Por exemplo, se nós pegarmos esta garrafa de água e a derretermos numa lareira, ela vai ficar ali uma massa de plástico derretido, não é? Toda carbonizada, não é? De água, portanto, por... transformou-se a substância da garrafa de água para uma substância, não sei como é que isto se chamaria, mas de uma bola de plástico derretido, não é? E também os acidentes mudaram, não é? Nós não confundimos uma coisa com a outra. Mas aqui... um pedaço de papel que queimamos transforma-se em cinza. Em cinzas também aí, não é? Ou seja, os acidentes acompanham a mudança da substância. Eu vejo que já não tenho papel, tenho cinzas. Na natureza é sempre assim. Mas na transubstanciação, nós temos aqui um milagre. Temos algo que a natureza não consegue fazer. Os acidentes permanecem, os nossos olhos continuam a ver as características e atributos do pão e do vinho, mas o que subjaz a esse atributo, está por debaixo deles, o que está na realidade do que aquela coisa é, a substância, como diria Aristóteles, mudou. E mudou inteiramente, porque já não sobreviverá nenhuma substância do pão nem nenhuma substância do vinho, e o que temos é tudo substância do corpo e substância do sangue. Isto é muito importante até do ponto de vista científico, não é? Porque, dado que os acidentes é aquilo que os sentidos veem, é aquilo que a parte material capta, por assim dizer, não é? Isto significa que, em termos científicos, se nós formos pegar numa hóstia antes e depois da consagração, nós vamos ver exatamente a mesma coisa, não é? Habitualmente. No caso Os acidentes não nos dizem o que é que aconteceu realmente. Nós sabemos que já não é pão e vinho, é o corpo e sangue de Cristo, pelo que ouvimos, não é? Pelo que ouvimos das palavras da consagração. É isso que faz com que... E pela catequese, não é? E pela fé, não é? No fundo, nós temos um acesso, vá lá, se quisermos intelectual, à transubstanciação e ao facto que Jesus está ali presente, pela formação que nós recebemos e pela nossa experiência de fé, mas é essa fé que nos sustenta entender o que é que aconteceu na presença real, não é? Não são os acidentes que estão à frente dos nossos olhos.
Isto é um tipo de milagre diferente do milagre eucarístico. Vamos agora passar então à categoria específica de milagres eucarísticos, que também são milagres, obviamente, mas são milagres de um tipo diferente. E antes também de irmos aqui aos exemplos que trouxemos para partilhar convosco de alguns milagres eucarísticos, também dizer-vos que esta expressão milagres eucarísticos cabe lá muita coisa, não é? Nós vamos especificamente falar sobre aqueles milagres eucarísticos em que a aparência muda, em que, no fundo, os acidentes que parecem de pão e de vinho vão mudar para sangue ou para carne, e é isso que caracteriza o tipo de milagres eucarísticos que vamos comentar aqui hoje. Mas antes de entrar nessa parte, deixar claro que há outros tipos de milagres eucarísticos. Não é? O caso do jejum eucarístico, quando alguém, por exemplo, sobrevive durante muitos anos apenas alimentado pela Eucaristia, e há vários casos destes, também é um caso de milagre eucarístico. Em Portugal temos o relato da Beata Alexandrina. Sim. De Não, Balazar, não estudámos isso, mas é um dos relatos que há. Sim. Um outro tipo é a comunhão sobrenatural, que é quando existe um sacramento da comunhão que é administrado ou recebido de forma imaterial ou sobrenatural. Esse aí, um dos exemplos clássicos é a comunhão do anjo, que está descrita nas Memórias da Irmã Lúcia, a comunhão que o anjo de Portugal deu aos pastorinhos, não é? Um dos exemplos clássicos. Que é uma comunhão tipo sobrenatural, portanto também é considerada milagrosa desse ponto de vista. Depois também há casos em que as partículas eucarísticas consagradas sobrevivem milagrosamente a uma catástrofe, um incêndio, um tremor de terra ou alguma coisa desse género. Ou às vezes mantêm-se em bom estado, muito para lá daquilo que seria o Também expectável. também Penso isso, que é o milagre de Siena. Penso que é o milagre de Siena. Penso que sim, que tem essa característica. São hóstias normais, mas que não se decompuseram. Sim, que não se decompuseram. Lanciano é diferente, nós vamos falar sobre Lanciano mesmo daqui a um bocadinho, porque Lanciano é uma mudança de aparência. Então, na sessão desta tarde, na próxima parte desta apresentação, vamos então focar-nos no que é isto do milagre eucarístico e o que é esta definição de mudar de aparência. É que os acidentes de pão e vinho visivelmente mudam para acidentes de corpo e de sangue. Por exemplo, não limitado a isto, mas por exemplo, encontra-se ou vê-se sangue na partícula eucarística ou tecido cardíaco na partícula eucarística, por exemplo, são exemplos desta mudança de aparência. Qual é a diferença entre um milagre eucarístico e aquela definição da Eucaristia ser aquele milagre em que os acidentes permanecem e a substância não? É realmente um milagre tipo diferente. E o que é diferente neste milagre? Para já, como podem ver nesta tabela, os acidentes mudam. Enquanto na Eucaristia os acidentes permanecem, eu quando vou à missa vejo os acidentes do pão e do vinho, os meus olhos veem que é a mesma coisa, que não há nenhuma mudança de aparência. Aqui não, no milagre eucarístico, realmente o que passamos a ver é, em alguns casos, tecido de corpo, noutros casos sangue, às vezes os dois. Qual é o propósito, perguntam os teólogos, deste milagre? Porque é que Deus cria esta mudança nos acidentes? E São Tomás de Aquino, que vamos citar já de seguida, diz que uma das razões é para aumentar a nossa fé na presença real. Pode haver uma altura de momentos de pouca fé, e até acho que Gonçalo... Muitas das descrições têm a ver com isso. Tu vais-nos contar aqui a história de Santarém, por exemplo, lá de Santarém, por exemplo, tem um pouco a ver com isso. Sempre que há perigo para a fé, Deus pode achar que é boa ideia mudar os acidentes para nos mostrar que Ele realmente está presente. Sim, mas há aqui uma parte importante que é que a nossa fé não depende destes milagres eucarísticos. Não é? Portanto, a nossa fé na presença real na Eucaristia não está dependente de nenhum destes casos particulares. E tal como é habitual nos milagres, enquanto católicos nós não temos que acreditar nestes milagres para sermos católicos. Podemos duvidar da veracidade se quisermos. Portanto, isto é uma distinção importante porque... Sim, e outra importante é que há ali um ponto de interrogação, para quem está a ver ali os slides no lado direito. O milagre eucarístico, será que a substância depois do milagre eucarístico ainda é o corpo e sangue de Cristo? É uma questão disputada em teologia, há teólogos dos dois lados a concordar ou a discordar com isso, porque a Igreja ensina que quando os acidentes desaparecem na Eucaristia, também a presença real desaparece. Que é o que acontece habitualmente quando nós comungamos. Portanto, a hóstia é digerida, não é? E a partir do momento em que deixa de estar presente a espécie do pão, a presença real Os já acidentes, não é? Portanto, sem os acidentes do pão, já não há presença real. Portanto, no fundo, depois de nós comungarmos, nós temos presença real durante alguns minutos, não é? Mas não continua, não é? Pela nossa vida fora, temos que continuar a comungar. Não é? E isto discute-se porque a Igreja o que nos ensina é isto, não é? Enquanto estão lá as espécies, está lá a presença real, e nós podemos pensar, bom, mas se aquele pedaço de carne que parece tecido miocárdio é de Cristo, não está lá a presença real de Cristo. Mas é um bocadinho como pensarmos,
Se for ao hospital e fizer uma biópsia e tirar um bocadinho de um órgão meu, esse pedacinho do órgão continua a ser eu? Pois, é discutível. É discutível, é discutível. E por isso é que não há certeza aqui. E as duas posições estão em aberto. É uma definição importante. No mínimo, e nós sabemos isso, visitando estes santuários em que há os milagres eucarísticos guardados e expostos, não é? Nós vemos que eles são tratados, no mínimo, com a qualidade de uma relíquia, não é? De altíssima importância. São Tomás de Aquino sobre milagres eucarísticos. E é interessante isto, não só porque São Tomás de Aquino é um ótimo professor, como vamos ver, mas porque São Tomás de Aquino também mostra que é mais um exemplo de que milagres eucarísticos aconteceram sempre, ao longo do tempo. Ou seja, o tema era um tema que era discutido na Idade Média porque os milagres eucarísticos aconteciam. Não é? Então, o que é que diz São Tomás de Aquino? O corpo de Cristo não pode ser visto na sua própria aparência, senão num único lugar, onde está contido de forma definitiva. Assim, uma vez que é visto na sua própria espécie e adorado no céu, portanto, o que no fundo está a dizer aqui o teólogo é que Jesus Cristo está no céu inteiramente, não é? É aí que ele está. Não pode ser visto sob essa mesma aparência neste sacramento. Deve dizer-se que ocorre milagrosamente uma alteração noutros acidentes, como a forma e a cor e outros semelhantes, de modo que se veja carne-sangue. E como foi dito anteriormente, isto não é um engano. Quando Deus transforma os acidentes de pão e vinho em acidentes de carne e sangue, isto não é um engano, diz São Tomás, pois acontece com uma figura de uma verdade, ou seja, para mostrar, através desta aparição milagrosa, que neste sacramento está verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo. Como se fosse uma lição de doutrina que Deus nos dá com o milagre eucarístico. E já agora aqui em relação à ocorrência histórica deste tipo de coisas, nós encontramos uma referência interessante a um equivalente a um missal de uma igreja ortodoxa que tinha instruções específicas para o sacerdote o que é que devia fazer se acontecesse um milagre eucarístico. Ou seja, Portanto, é algo que é dado por garantido que possa acontecer. Se havia instruções, quer dizer que costumava acontecer. Pode ser raro, não é? Mas ao ponto de haver instruções para isso, não é? É muito interessante penso isso. até que o que dizia é se vir um milagre eucarístico, mas depois as espécies reverterem de volta para pão e vinho, Aí já pode deve comungar, comungar não na é? mesma. Se não reverterem, não deve. Não deve comungar. Se acontecer um milagre eucarístico, não se comunga. Guarda-se como uma relíquia muito importante. Mas é interessante. Gonçalo, queres falar-nos aqui um bocadinho sobre os livros que trouxeste? Sim, aqui um bocadinho explicar com base, como o Bernardo estava a dizer no início, nós somos engenheiros, não é? A nossa especialidade não é esta parte das análises e do sangue e dessas coisas todas. Nós, para fazendo esta apresentação, nós no fundo estamos a recorrer ao auxílio de pessoas que são mais especialistas nesta matéria e que conhecendo bem a área vão explicar este tema com outra autoridade, não é? Sobretudo aqui os dois livros da direita foram aqueles em que nós nos baseámos mais. A esquerda. Pois, E a esquerda. a esquerda, exato. Portanto, aqui o Behold It Is I é um livro escrito pela Stacy Trasancos, que é uma doutorada em Química nos Estados Unidos e que vai analisar sobretudo o milagre de Lanciano e o milagre de Buenos Aires. Nós aqui vamos focar mais no de Lanciano, mas ela analisa sobretudo estes dois. E este livro está escrito como forma de apologética para a presença de real de Cristo na Eucaristia. Há aqui o outro autor, que é o padre George Eliot, que vai explicar a presença real do ponto de vista das Sagradas Escrituras e dos padres da Igreja, e depois a Stacy vai fazer aqui a parte Comentário mais científica, científico, não é? sobretudo baseado no relatório do professor Linoli, que analisou o milagre de Lanciano. Aqui pessoalmente foi o que eu mais gostei destes, porque tem um tom que vai muito pelo mínimo que se consegue afirmar em termos científicos. E acho que isso é importante porque quando estamos a olhar para a parte científica não nos podemos deixar levar pela outra parte que também nos dá alguma informação e nós podemos acreditar nela, mas se estamos a falar em termos científicos temos que ir pelo mínimo, para aquilo que a ciência afirma de facto. E a Stacy realmente faz isso de forma bastante bem feita e bastante competente. Cuidadosa, no fundo. Ela escreve parece que ela escreve como se o livro fosse lido por colegas dela, cientistas, e ela quer ter o cuidado de escrever enquanto cientista, não é? Isso é super importante. Exato. Depois o segundo, que também é bastante bom, é este aqui, que já é relativamente conhecido quando se fala destes temas hoje em dia, que é o livro do Dr. Franco Serafini, que é cardiologista em Bolonha, e este livro é muito bom porque ele analisa vários milagres eucarísticos, analisa o Lanciano, analisa Buenos Aires e alguns que estão lá também em cima na exposição Carlo Acutis, são bastante interessantes, Sokolka. E tem aqui a meio, que é bastante interessante, várias páginas com fotografias A cores. que se podem ver a cores
das amostras histológicas destes diversos milagres. Acho que é uma obra bastante interessante. Contudo, tem aqui uma diferença importante face à Stacey, é que o Dr. Franco Serafini, e ele próprio diz isso na introdução, ele diz: eu queria escrever um livro neutro, isento do ponto de vista da fé, só a relatar o que aconteceu, mas não consegui. Portanto, eu entusiasmo demasiado com este tema e, portanto, e isso, ele é honesto, diz isso na introdução, e depois nota-se ao longo do texto que ele se entusiasma com aquilo. Mas é interessante, ele descreve aqui uma série de detalhes interessantes. Depois temos aqui o livro da Joan Carol Cruz, que é uma freira norte-americana, e este livro é mais de divulgação. Portanto, para a parte científica nós não pegamos muito nele. Isto pode-se dizer, penso eu, que é bastante semelhante à compilação do Carlo Acutis. Portanto, tem relatos com as histórias de milagres eucarísticos em diferentes pontos do mundo, uma série deles, e não vai tanto ao detalhe como estes dois livros na parte científica, fica mais na parte do relato, na parte da confiança. Depois, em relação aqui ao nosso caso particular, que está referido neste da Joan Carol Cruz, mas não está referido nos outros dois, temos este livro que é do historiador Martinho Vicente Rodrigues, que se pode encontrar no Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, e foi a nossa fonte principal aqui para a parte do Milagre de Santarém, que acho que desde já acho que é importante convidar toda a gente a visitar, que está aqui tão perto de Lisboa, a 1 hora, não é? E é fácil ir lá e visitar o Milagre e vê-lo com os nossos olhos. É um dos mais importantes de todos os tempos. Exato. É considerado, a par com Lanciano, como um dos mais importantes. Vamos começar então por Lanciano. Vamos falar sobre 2 milagres eucarísticos, sobre Lanciano e sobre Santarém. E a Lanciano, vamos começar com os factos históricos. Este milagre é muito recuado no tempo. O milagre não se sabe em que ano é que aconteceu, só se sabe o século, nem a década é certa, e ocorreu numa igreja, na altura era uma igreja de um convento, da Ordem de São Basílio, do convento basiliano. Hoje em dia, quando lá formos, a igreja chama-se Igreja de São Francisco de Lanciano, em Itália. E a primeira vez é capaz de ser mais correto dizer, o documento mais antigo, a referência mais antiga que chega aos nossos tempos é do arcebispo Gaspar Rodrigues e é de fevereiro de 1574. Reparem bem um intervalo gigantesco. A referência mais antiga, certa, porque existem relatos que aparecem durante a Idade Média, ali por volta do ano 1000 também, de pessoas que dizem: ouvi dizer que existe um milagre em Itália que tem estas características, não sei o quê, mas não se percebe se é relativo a este ou não. É possível que seja, mas é incerto. Portanto, o que acontece é que houve aqui, historicamente, perdeu-se aqui o elo com o acontecimento inicial. Entanto, o relato só aparece aqui vários séculos bastante depois. mais tarde, não é? Depois temos uma narrativa, que é a narrativa clássica do milagre, que é um texto que hoje em dia se pode consultar, de 1931. Esse texto também está acessível, se quiserem contactem-nos, que temos todo o gosto em partilhar convosco estes textos todos. E na própria igreja está lá uma lápide com uma epígrafe que explica o milagre de forma resumida em italiano, também uma pedra muito antiga, também por volta da mesma altura, século XVII. Quem é que testemunhou, então, no século VIII este milagre? E isto começa com um monge de rito bizantino, desta tal Ordem de São Basílio, que depois de testemunhar este acontecimento incrível, vai contar aos restantes membros da sua comunidade religiosa e depois aos paroquianos à volta, e portanto, depois, claro, isto torna-se muito conhecido, não é? E hoje em dia, o milagre do Cristo Lanciano está exposto num ostensório de prata que podem ver aqui do lado direito, muito bonito por sinal, e está lá desde o século XVIII. E este milagre eucarístico foi analisado em dois importantes momentos de estudo, entre novembro de 70 e março de 71 e no ano de 1981. E a pessoa que o analisou, a principal cientista que o analisou, foi o Dr. Linoli, do Departamento de Anatomia Patológica do Hospital de Arezzo, em Itália. Trouxemos aqui as 2 fotografias com melhor resolução que conseguimos encontrar, para conseguir ver se é possível partilhar convosco. Sim, depois realmente aqui no projetor não se vê muito bem, mas as fotografias têm ótima resolução. E o que acontece aqui é que nós temos, do lado esquerdo, temos a parte muscular, digamos assim, do milagre, não é? Porque o que aconteceu foi que o que conta a história é que este
este padre estava a duvidar da presença real e no momento da consagração duvidou e perante os olhos dele a hóstia transformou-se em carne e esta hóstia foi guardada e o sangue também foi guardado. Portanto, aqui do lado do vosso lado direito temos aqui a âmbula que tem guardado os pedaços de sangue. Dissecado, obviamente, dissecado. Sim, dissecado. Portanto, Já está seco, sim. Já está seco. Portanto, isto é uma coisa com 1300 anos, não é? Sim. Naturalmente, já tem o seu tempo, não é? Pronto, e aqui depois o professor Linoli vai fazer aqui uma análise muito importante em relação a isto. Vai-se tirar amostras tanto da parte muscular, como que está do lado esquerdo, como do sangue, e o relatório dele vai incidir nestas duas realidades. Para quem tiver interesse, nós trouxemos o relatório do professor Linoli, tem aí alguns na mochila, se alguém quiser ver. O relatório está em italiano, mas está disponível na internet para quem quiser também descarregá-lo. Estas foram aquelas evidências históricas que há pouco referimos, não é? Este é o documento que tem a narrativa do milagre do século XVII, portanto, muito posterior aos acontecimentos, mas é um documento importante, histórico. E na igreja de São Francisco, quando lá vamos, encontramos isto, na parede, a tal epígrafe em italiano que resume o milagre, para quem visita. Sim, aqui segundo o Serafini, o que está escrito nesta epígrafe é baseado numa tradição oral que se baseava num documento que existia e que desapareceu. Portanto, havia um documento antigo, mas havia um documento que estava mais próximo do acontecimento, mas que desapareceu a dada altura, foi roubado, não é? E hoje em dia não se sabe onde é que posso estar, perdeu-se, no fundo. E, portanto, isto reduz aqui... Pronto, e houve aqui uma tradição de cerca de 50 anos, penso, entre o desaparecimento do documento e a escrita desta epígrafe. E para alguém que pudesse pensar que foi desleixo não ter documentado o milagre eucarístico logo no século VIII, no século IX ou perto disso, provavelmente foi documentado e perdeu-se, como dizia o Gonçalo. Portanto, o que chegou até nós data do século XVI, século XVII. Sim, por acaso há uma coisa interessante que às vezes se diz aqui em relação a isto, é que se nós, este milagre em particular, se nós só olhássemos para os documentos, não chamaria muita atenção, porque lá está, porque há este hiato histórico, não é? Esta falha de comunicação, mas o facto, o que o torna extraordinário, e é por isso que ele é tão estudado e tão importante, é o facto de nós termos uma relíquia concreta para a qual podemos olhar e a qual podemos analisar. Isso é o que vai fazer aqui a diferença entre isto ser só uma história que se conta da Idade Média ou ser algo com importância científica e que nós podemos olhar e estudar. E então, aqui no livro que o Gonçalo apresentou, da autoria da doutorada em Química da Stacey Trasancos e do padre Elliot, neste livro, a Stacey, que é a cientista, autora deste livro 2, não é? Vai fazer uma interpretação das conclusões do relatório Linoli, que é um relatório que já tem, brincar 40 anos. Portanto, ela vai olhar para este relatório com os olhos de agora. Este livro é 2024, não é? Ou 2023, sim, não sei. Por acaso agora não me lembro, mas o livro é recente. Ela vai revisitar o relatório Linoli. E então vamos aqui trazer-vos 2006. Não o relatório Linoli original, mas sim como é que esta doutorada em Química interpretou as conclusões principais do relatório. Sim, e antes disso é importante dizer que ela faz elogios, apesar dela ela tem esta postura bastante cética, mas com respeito, porque ela é católica, ela faz elogios enormes ao trabalho do Dr. Linoli. Sim. Tanto do ponto de vista técnico, científico, da qualidade das análises que ele fez e o cuidado que teve, como do ponto de vista da fé, do respeito que ele teve pela tradição deste milagre que nos foi entregue. Portanto, ele respeita a tradição, ele fala a amostra que é conhecida como o Santo Milagre, portanto, o Milagre de Lanciano, não é? Ele respeita essa tradição, ele não está ali para tramar. Sim, com má intenção. Sim. Mas aqui a primeira coisa que a Stacey comenta aqui em relação ao relatório do Linoli, que é interessante referir, é que o sangue do milagre eucarístico tem características de sangue humano dissecado, mas devido ao envelhecimento, as quantidades desconhecidas de contaminação, processos imunológicos, cromatográficos e de eletroforese são inconclusivos. O que é que acontece aqui? Portanto, ele fez, basicamente, ele comparou como é que eu tiro uma pequena amostra deste sangue, da âmbula que estávamos a mostrar há pouco,
e fez uma série de testes. Não vamos entrar aqui nos detalhes técnicos, mas no fundo foi comparar este sangue com o sangue humano atual e com outras, de diferentes sujeitos em diferentes condições. E reparou que em muitos destes testes, aliás, nos testes, todos os testes que se fizeram eram compatíveis com sangue humano dissecado. Portanto, e nem parecia ter a idade que tem. Portanto, se comparássemos com sangue humano dissecado recentemente, ele reagia da mesma maneira em testes, por exemplo, de ver num gel até onde é que as diferentes componentes do sangue se propagam quando se põe um campo elétrico. Portanto, diferentes testes que se fazem habitualmente ao sangue, portanto, eram compatíveis com ser sangue humano dissecado. E também aqui a palavra contaminação, ou seja, nós não estamos a falar, são 13 séculos, não é? E não havia possibilidade de guardar o milagre eucarístico no vácuo, ele nem sequer está hoje guardado no vácuo. Eles habitualmente não são guardados com cuidado. Não são guardados com cuidado. Desse ponto de vista, ou seja... Portanto, com muito cuidado que se tenha, não é? Há sempre alguma contaminação. Não é? Normalmente, se nós recolhemos uma amostra de sangue, nós vamos ter aquilo refrigerado, num recipiente inerte, que não vai contaminar, não sei o quê. Estes milagres são guardados, muitas vezes ao ar, estão expostos ao ar, as pessoas podem ir lá venerá-los, não é? Durante séculos, não é? Não estão a ser guardados com o objetivo de serem estudados daqui a não sei quantos séculos, não é? Só o facto de ainda existirem, só isso já é extraordinário. A próxima conclusão. A carne, que se via naquela imagem do lado esquerdo há pouco, a carne parece consistir em tecido muscular do coração, quando visto ao microscópio. Sim, ele aqui fez testes histológicos, portanto é uma das coisas que se consegue ver no relatório, tem lá umas fotografias. No fundo viu ao microscópio e de acordo com o que ele diz, não é? Não é a nossa especialidade, não, de acordo com o que ele diz, e a Stacey confirma, Concorda, não é? sim. Parece ser tecido muscular do coração. Mais ainda, curiosamente, o sangue e a carne testam positivos na pertença a uma espécie primata. Não necessariamente ser humano, mas o que é interessante, porque ela faz uma observação interessante sobre Sim, isto. isto é uma das observações da Stacey. O que é que ela diz? Os testes que se fazem para determinar se é humano ou não também podem dar esse resultado positivo se o sangue não for exatamente humano, se for de uma espécie muito próxima, como é o caso de um primata. E isto não é querer descredibilizar o milagre, é simplesmente dizer o que este teste nos diz com certeza é que o sangue é de uma espécie próxima da nossa, não é? Sim. E por isso é que ela tem este Incluindo cuidado. a nossa, sim, claro. Incluindo a nossa, obviamente. Não é? Agora, se imaginarmos com um forjador de relíquias medieval um aldrabão. ia buscar sangue a um primata para forjar isto, Sim. faz sentido. Se Não calhar faz, não. pois. Mas Sim, se fosse buscar um porco, uma sim, vaca, ou assim, sim, para enganar, não é? um macaco não é Já bem- não passava este teste. não é o tipo de animal que se encontra com Sim. facilidade em Itália, mas Sim. Poderia sim. ser humano, isto era mais sinistro. sim, sim, sim. O tipo sanguíneo. O teste ao tipo sanguíneo aponta para sangue do tipo AB, mas é muito importante nós frisarmos isto. A Stacey diz, e com muito boas razões, que estes testes ao tipo de sangue são inconclusivos. E aqui é uma coisa que é preciso ter cuidado também aqui em relação aos milagres eucarísticos, porque fala-se muito nesta ideia de que todos os milagres que se fazem, o sangue, o tipo de sangue é tipo AB. E de facto isso é o que aparece nos testes. O que a Stacey explica aqui é que é preciso termos algum cuidado com estes testes, porque à medida que as amostras envelhecem, como é o caso especialmente destes mais antigos, não é? Este tipo de teste vai sendo cada vez menos fidedigno e a tendência, mesmo de outros tipos de sangue, quando a amostra é muito antiga, é terem características semelhantes ao do AB. E isto não significa que o sangue não seja AB. Pois Isto sim, significa que o teste que se fez, Que é inconclusivo. especialmente com aquele que se fez na altura, era inconclusivo. Portanto, dá AB, portanto, pode ser AB, mas não se tem a certeza absoluta. E ela também sugere fazer aqui estes testes inversos aos anticorpos séricos que não foram feitos pelo professor Linol, e ela sugeria que isso poderia ser uma forma de conseguir ir mais além nesta questão do tipo Sim, do no sangue. fundo há aqui duas maneiras, não é? Nós podemos, ao fazer o teste ao tipo de sangue, nós podemos ver se tem lá o A e se tem lá o B. Isso é uma das maneiras, é a maneira positiva, entre aspas, não é? E a outra maneira é ver se reage contrariamente quando nós metemos lá o A e o B. Portanto, o que acontece é que se a pessoa que tem tipo de sangue A, não é, tem anticorpos para proteger do B. E a pessoa que tem o B tem anticorpos para o A.
a pessoa que tem AB não tem anticorpos para nenhum. E o que acontece? Quando se põe esse sangue em contacto com um sangue que não é compatível, ele vai coagular. E isto era o que causava as mortes antigamente, quando se fazia estas Transfusões de transfusões sangue incompatível. sem saber esta informação. Os anticorpos que provocam esta coagulação, diz a Stacey, têm tendência a degradar-se com o tempo. E, portanto, nas amostras muito antigas, o que vai acontecer é que o sangue vai todo reagir como AB, porque não tem os anticorpos nem para o A nem para o B, não é? Mas podia ser de outro tipo. Portanto, ela diz que tem que se ter cuidado em relação a estes testes, mas tem que se ter cuidado. Portanto, os testes são bons, não mostram que ele não é AB, mas é necessário ter este cuidado. Foi também encontrado nestas amostras proteínas nas proporções percentuais idênticas às que se encontram em sangue normal, fresco ou até mesmo sangue dissecado. Portanto, a proporção dos minerais e de outros componentes do sangue tem as mesmas proporções que se encontra no sangue A normal. dos minerais é diferente das proteínas, porque a dos minerais foi desaparecendo a maior parte, desculpa, sim. exceto o magnésio, e o Linoli refere isso. Ele diz que a concentração de magnésio está superior àquilo que seria de esperar. Exatamente. E ele diz que tanto o desaparecimento dos outros sais como o excesso de magnésio podem ter a ver com o desaparecimento dos outros sais, pode ter a ver com o facto de isto não estar guardado num sítio inerte que previne que os sais se percam, não é? E a contaminação, e o magnésio pode vir de contaminação por causa dos recipientes em que foi guardado. Cá está. Portanto, aqui, esta é a parte específica dos minerais. O anterior era só proteínas. Portanto, diz que no sangue foram descobertos cálcio, cloro, fósforo, magnésio, potássio e sódio em quantidades reduzidas, exceto o cálcio, que está numa quantidade maior do que seria esperada. Conclusões. Não há evidências de fraude, ou seja, a Stacey, que faz esta abordagem da cientista mais cética, não encontrou evidências de fraude, o trabalho do Tonelli é muito elogiado, o milagre lanciano não está refutado. Mas é preciso ter cuidado com algumas conclusões, como vimos, por causa do intervalo temporal gigante que há entre o milagre e os dias de hoje. As evidências que temos hoje são realmente compatíveis com uma explicação miraculosa. Mas, no entanto, nós não estamos perante uma confirmação científica à prova de bala do milagre eucarístico. E vamos ver porquê. Aqui a Stacey explica-nos porquê. Portanto, diz ela no livro: nenhuma das investigações científicas efetuadas pode provar que o pão se transformou em carne. Elas apenas analisam a substância disponível. Os dados são tão fiáveis quanto o seu elo mais fraco, pelo que, sem uma testemunha verificável e uma cadeia de custódia, preservação e transmissão segura, os testes científicos permanecem inconclusivos quanto à questão de uma mudança física e química da substância. No final, tudo se resume ao testemunho em que escolhemos acreditar. Nenhuma das amostras foi datada com métodos radiométricos, pelo que, num sentido técnico rigoroso, a ciência não pode afirmar nada sobre a sua preservação. Aqui, reparem, ela tem esta linguagem que pode parecer cética, mas o que se passa aqui é que ela está a tentar ter o cuidado. O que é que nós podemos afirmar em termos científicos? É verdade que nós não estávamos lá, não tínhamos uma câmara, não é? Mas, tanto aqui como em tantas outras coisas da nossa fé, nós estamos dependentes da confiança no testemunho. De quem guardou ao longo de 13 séculos, não é? Sim. E quem guardou isto até nós, de facto, se o que ali estava era uma hóstia e agora é carne, isto é um milagre, mas o que nós vemos agora é só carne. Não é? Portanto, nós não temos... Nós não assistimos à transição. Com a ferramenta científica, nós não podemos olhar para ali e dizer, ok, isto foi uma hóstia. Não conseguimos ver isso, não é? O que nós conseguimos é olhar para o que temos agora e ver o que é que lá está. E se confiarmos nesta cadeia de transmissão, de facto temos um milagre. Há aqui uma parte... Temos aqui este diagrama que até ajuda um bocadinho a explicar, não é? Ou seja, para nós olharmos para um milagre eucarístico, nós temos que olhar para as duas fases. A fase da preservação, que no caso de Lanciano são 13 séculos, não é? Um tempo gigante, não é? E aí é que está a parte da fé. Temos de confiar que ele foi preservado, no sentido em que ninguém trocou, ninguém adulterou, ninguém mexeu, não é? E por outro lado, os métodos que são usados agora no laboratório, que também podem ser os melhores ou os menos bons ou os melhores, não é? Para fazer este tipo de conclusões, não é? E as duas coisas são super importantes, quer a preservação, quer a metodologia da análise científica. Sim, aqui há a acrescentar uma coisa tanto na parte da preservação como da metodologia. Mesmo se nós assumirmos que não sabemos o que está para trás ali do século XVI, não é? Uma coisa que tanto o Linoli como a Stacey e o Dr. Serafini dizem é que não foram encontradas evidências
evidências de químicos preservantes, não é? Para preservar o material. Portanto, quando se analisa, por exemplo, múmias e coisas desse estilo, também conseguimos ver produtos preservantes, não é? Também conseguimos ver os tecidos, não é? Mas tem químicos preservantes. Aqui não foi encontrada evidência disso, e nós temos aqui a cadeia de custódia, em termos assim, mais cuidadosos, começa aqui no século XVI, não é? Portanto, temos no fundo, se quisermos ver assim numa descrição mais cética do tema, não é? Temos um pedaço de carne que está ali sem nada para o conservar desde o século XVI e que nós ainda o conseguimos ver, não é? É interessante, não é? Só isso já é muito interessante. Só isso já é muito interessante, não é? Vamos terminar com Santarém. Santarém, ao contrário de Linoli, nós não trazemos aqui hoje para partilhar convosco conclusões do estudo científico. Foi feito já uma análise científica ao Milagres de Santarém, mas as conclusões não estão acessíveis ao público. Estamos a tentar chegar ao contacto com elas para poder trabalhar nisso. E, portanto, em relação a Santarém, vamos só dar aqui uma perspectiva histórica. Sim, é preciso referir que isto é o tipo de trabalho que é preciso as pessoas chegarem-se à frente e fazerem, não é? Aqui tanto o Serafini como a Stacey foram investigar o assunto e trabalhar nisto, não é? Portanto, aqui pronto, ainda há trabalho para fazer nesta área, uma coisa que estamos a tentar investigar. Mas então, aqui o Milagre de Santarém é bastante interessante e é... Pronto, ser português é uma maravilha, não é? Porque nós andamos 1 hora de carro, estamos em Santarém, podemos ver um milagre eucarístico, andamos 1 hora e meia, estamos em Fátima e podemos ver o sítio onde apareceu Nossa Senhora. Ainda por cima é na mesma direção, portanto dá para fazer as duas coisas numa só vez, não é? O Milagre de Santarém aqui conta a história que era uma mulher que era casada e tinha bastantes problemas conjugais, o marido não a tratava bem e pronto, e consta que praticava adultério e outras coisas assim. E ela na altura pediu ajuda, pronto, vendo-se numa situação complicada, pediu ajuda a uma bruxa para ajudar a resolver o problema. E a bruxa o que lhe disse não é uma solução sensata, não é? Mas a bruxa o que lhe disse foi: bem, eu resolvo-te o problema, mas tu tens que confessar e tens que me trazer uma hóstia consagrada e depois resolve-te o problema e o teu marido passa a gostar de ti. E ela fez isso, confessou-se, recebeu a comunhão. Na altura recebia-se a comunhão na boca, então ela sai com cuidado e tira a hóstia consagrada da boca, guarda junto ao peito, não é? E saiu imediatamente da igreja para levar a hóstia à bruxa, e no momento em que ela começa a sair da igreja, dizem os relatos, não é? Começam a ver sangue a sair do sítio onde estava a hóstia, e ela, pronto, ao dar-se conta disso, já não foi ter com a bruxa, foi para casa, não é? Assustada. Pronto, e diz a história que ela... Pronto, vendo isto, guardou a hóstia, ficou em oração. Quando o marido chegou à meia da noite, a hóstia estava a deitar luz, dizem os relatos. E no dia a seguir avisaram o parco da igreja de Santo Estevão, que ainda hoje lá está, e pronto, avisaram o parco e depois levaram a hóstia transformada em sangue para a igreja de Santo Estevão, em procissão, onde ainda hoje está. Portanto, isto dá para visitar. Daquilo que nós conseguimos perceber, existem aqui vários documentos históricos relativos a esta... Ou seja, está bem documentado, não é? Está bem documentado. Há mais do que um documento. Sim, o documento daquilo que nós conseguimos... Pronto, a parte de história que está descrita aqui neste livro, nós ainda conseguimos investigar. Existe aqui um texto do século XVII também, que é do historiador Pedro Maris, que conta a história admirável do Santíssimo Milagre de Santarém, e ele parece basear-se num documento que se chama aqui a Relação Primitiva, que de facto foi perdido, não é? Daquilo que nós conseguimos perceber, existe uma cópia deste documento que nós ainda não fomos capazes de... Sim, ainda não fomos lá, mas ele existe. Uma cópia autenticada por notário, portanto... Sim, autenticada no século XVI. Sim, e se isto existir, de facto, é uma cópia de um documento que data da época em que o milagre aconteceu. E vejam ali os anos, não é? Portanto, o milagre em 1847, não é? E esta relação primitiva acontece entre 2 décadas depois do milagre, 3 décadas. É um bocadinho para se perceber aqui o estado da situação em termos históricos. É muito bom, comparado com o Lanciano é muitíssimo bom, não é? Sim. Portanto, é um dos milagres mais importantes. Pronto, as testemunhas foram de facto o casal e o pároco e depois os demais paroquianos e nós que podemos ir lá hoje, não é? E ver o milagre que lá está.
Se calhar, e já agora sim, temos aqui algumas imagens também do livro do Pedro Mariz. Este livro encontra-se na internet, pode-se descarregar, está na Biblioteca Nacional. É uma obra super interessante e até engraçada de ler, porque no fundo ele tem o cuidado de transcrever os documentos aos quais ele teve acesso. Portanto, o livro contém mesmo transcrição dos documentos antigos que interessam para este milagre. Contém uma versão, que é a versão do tempo do rei Dom Afonso IV, que não é a primitiva, mas que é também bastante antiga, e é um livro muito interessante, que tem até estes desenhos de como é que o milagre eucarístico era guardado na altura. Há umas pequenas diferenças em termos da custódia onde se guarda, mas o desenho está lá. Sim, está lá o museu onde estas coisas penso que ainda estão guardadas. Nós temos aqui a partilhar um vídeo que nos mostra, com bastante definição da Câmara, qual é o estado atual, né, de conservação deste milagre eucarístico. Sim, acho que parar aqui. Portanto, isto é o que nós conseguimos ver neste momento. Este vídeo dá facilmente para encontrar no YouTube. Há aqui uma série de 3 entrevistas, 3 reportagens feitas pela Canção Nova Portugal, que vão lá visitar o Santuário do Milagre, e eles costumam ter imagens boas assim, apanhadas de perto. Mas isto qualquer pessoa pode ver. Portanto, se vocês quiserem podem ir ao Santuário do Milagre em Santarém e... O ideal é ir num dia de semana em que não esteja lá muita gente, pedem à Dona Odete e vão lá verificar. Ela vai-vos lá levar e conseguem ver o milagre daqui para aqui. Portanto, é extraordinário. Pronto, acho que podemos. Tu também querias contar. Houve uma história interessante, que temos um minuto ainda, vamos falar sobre isso. Houve uma história interessante em que foi preciso tirar o milagre sim. da igreja e escondê-lo. Sim, é verdade. Há aqui uma história interessante que vem relatada neste livro, que achámos que não era muito bom acabar a apresentação, apesar de não ter tanto a ver com a parte científica do milagre, não era bom acabar sem referir este herói desconhecido, não é? Que é o Padre Francisco Batista. Porque durante as invasões francesas, Santarém foi ocupada pelos franceses, e o Padre Francisco Batista teve a audácia de, antes dos franceses entrarem na cidade, guardar o milagre eucarístico junto ao peito e fugir com ele às escondidas até Lisboa. Portanto, ele passou para o lado de Almeirim, quem conhece aquela zona, ele no fundo atravessou o Tejo para o outro lado e veio no meio de outros refugiados a fugir dos franceses, não é? A pé pela margem sul do Tejo até Lisboa, e passou ali por vários sítios da Lesíria com o milagre escondido, e as pessoas todas preocupadas, mas o que é que aconteceu ao milagre? Os franceses tomaram a cidade, eles destroem tudo, não é? Roubaram E ele sempre, sem dizer nada, ele só disse que tinha o milagre depois foi preso pelas autoridades, quando chegou a Lisboa, e quando percebeu que as autoridades vinham da parte da parte da Sé, de Lisboa, não é? Que pertenciam... Agora não me lembro se já era patriarcado ou não, mas quando percebeu que as autoridades eram legítimas e vinham do Bispo de Lisboa, o patriarca, pronto, só aí é que ele disse, ok, de facto sou eu que tenho o milagre, está aqui, e fez-se uma autenticação, e é uma história extraordinária, mas no fundo ver aqui a coragem deste homem, não é? Se calhar sem ele não havia hoje. Sim, sem ele se calhar não tínhamos esta relíquia extraordinária que podemos visitar e que podemos ver, e aproveitar para convidar toda a gente para a festa do milagre, que é no domingo a seguir ao domingo de Páscoa, não é? Há sempre missa solene, procissão, as ruas são enfeitadas com flores, acho que é uma experiência que vale a pena, vale muito a pena, e pronto. Temos 2 minutos. O que é que se pode concluir deste tema? Aquela lei de conclusão. Primeiro, há inúmeros relatos credíveis de milagres eucarísticos. Trouxemos só 2, mas a lista é bastante grande. E atenção, essa lista são os que são conhecidos, não é? Deve haver uma série deles que nem sequer foram documentados e não ficaram para a história. Estes milagres só podem, obviamente, aumentar a nossa fé na presença real. Aliás, teologicamente, o que vimos há pouco, são mais daqui em dizer, não é? Que estes milagres são ocasiões que Deus encontra para aumentar em nós a fé na presença real, sobretudo quando essa fé está diminuída ou está ausente. No entanto, é difícil passar de relatos credíveis, que eles são, para demonstrações à prova de bala científicas, não é? Isso é preciso ter esse cuidado, não é? Muito credíveis, acho. Sim. São muito credíveis, mas o muito credível não é sinónimo de demonstração. Porque há lacunas na cadeia de transmissão, não é? Alguém pode sempre criticar, mas será que alguém não foi lá à meia-da-noite, nestes 13 séculos, e não alterou, e não pôs lá um bocado de tecido? Portanto, há realmente lacunas na cadeia de transmissão, porque não há forma de provar, não é? Essa cadeia de transmissão, cientificamente. E por vezes também, nos testes que são feitos em laboratório, os métodos podem também, eles próprios, ter os seus limites, não é? E serem também criticáveis, ou algum cientista vir e dizer, não, eu teria feito este outro teste, e assim por diante. Sim, isso pode sempre fazer. Mas só que em relação à cadeia de transmissão, não é? Nós também
a maior parte de nós não tem uma prova científica de que é filho de quem é, não é? Exatamente. Não convém também exagerar. Eu sim. confio que os meus pais são os meus pais e nunca fiz um teste de ADN. Certo, Ou seja, certo. Também não precisamos de exagerar, não é, a necessidade da demonstração, mas no fundo, uma estatística estritamente científica, não é? Alguém pode sempre dizer, eu não acredito porque, não é? A pessoa pode sempre encontrar razões para achar que não se demonstrou. Podem ser melhor estudados os milagres que já ocorreram? Sim, podem ser melhor estudados, não é? Ou seja, é sempre possível ir pedir à autoridade eclesiástica acesso aos milagres eucarísticos e fazer mais testes, não é? Sim, se bem que aqui às vezes é preciso algum cuidado, porque, por exemplo, quando se fazem vários estudos, para fazer o estudo é preciso recolher uma amostra, essa amostra em princípio vai ser destruída, Pois, muitas vezes é destruída no processo de execução do estudo, não é? E portanto, às vezes há aqui alguma... E no fundo trata-se, sendo um milagre legítimo, trata-se de uma relíquia importantíssima que tem que ser tratada com a reverência que se deve àquilo que seria uma relíquia de Nosso Senhor, não é? Portanto, Claro. é preciso aqui bastante cuidado com isto. Por um lado, para preservar a integridade física da relíquia, não é? E por outro, para os testes serem bem feitos e mesmo quando são feitos, serem feitos com reverência que é necessária nestas circunstâncias, não é? E para além de podermos estudar melhor os que já ocorreram, melhor ainda é, da próxima vez que aconteça não é? Quem estiver em condições de o fazer, poder garantir a tal cadeia de transmissão e fazer assim que possível os tais testes laboratoriais. Ou seja, é possível demonstrar estes milagres desde que haja os devidos cuidados. É super difícil ter todas as circunstâncias, não é? Ter a transmissão protegida e ter os métodos de laboratório bem feitos, mas não é nada de impossível. Ou seja, é cientificamente poder-se demonstrar a tal transformação desses acidentes em carne e em sangue, com os devidos cuidados, acautelando a cadeia, acautelando os métodos laboratoriais. Por fim, a última mensagem que nós gostávamos de deixar é de prudência. Eles são muito credíveis, como nós dissemos, mas por vezes o nosso entusiasmo pode nos levar, por exemplo, no caso do sangue AB, é um caso que nós muitas vezes encontramos aí na internet, as pessoas dizerem, o sangue é AB de certeza, como nós dissemos, prudência em relação a algumas coisas. Os testes são coerentes com isso, são compatíveis com AB, mas têm as suas limitações, não é? Outro caso, e aqui às vezes é preciso cuidado também com este tipo de coisa, outro caso que é referido tanto pelo Serafini como pela Stacy, é a questão, por exemplo, há algo que se conta em relação ao milagre de Lanciano, que é que aqueles pedacinhos de sangue que estão na âmbula pesam todos o mesmo. Dizem que se nós pesarmos um sozinho e pesarmos... Mas esse teste só foi visto na primeira vez. Portanto, todas as autenticações que se fizeram entretanto, tanto no século XVII, como mais recentemente pelo professor Linoli, não verificam esse fenómeno do peso. Só o primeiro é que verificou. Agora, será que isso foi um erro na primeira vez? Ou será que foi um milagre, mudou, ou foi um milagre que de facto aconteceu na primeira vez? Não sabemos. Mas às vezes é preciso ter cuidado com... às vezes certas coisas que foram observadas e que depois não se verificam, tem que se ter cuidado quando se defende isto, não é? Lá está, cautela. É preciso prudência. Os milagres eucarísticos são coisas extraordinárias, são presentes de Deus para nós, para aumentar a nossa fé naquilo que é fundamental, que é a sua presença real, substancial na hóstia consagrada e no vinho consagrados, não é? Portanto, isso é o essencial e é para isso que Deus nos dá estes milagres, não é? Mas a nossa fé não assenta na veracidade destes milagres e pronto, e acho que... É isso, nós vamos concluir. Queríamos agradecer imenso a vossa paciência por nos ouvirem nesta tarde, pedir-vos para subscreverem o nosso podcast. Nós prometemos, é fácil prometer quando não damos datas, não é? Mas nós prometemos ir a Santarém tentar ter o máximo possível de informação científica para poder falar mais sobre Santarém. Eu vou já hoje, que eu vivo lá. Sim, Mas... Se não fizermos, a culpa é do Gonçalo, pronto, ele é que mora lá. Mas muito obrigado a todos e espero que continuem a gostar deste evento. Muito obrigado pela organização também. Obrigado. Muito obrigado por esta excelente... Tem aqui o vídeo, onde se queria mostrar o vídeo. Depois mais... Sim, Depois, está aqui pronto, está aqui pronto. Podes tirar. Sim. Muito obrigado por esta excelente apresentação. Lá em cima tem um livro dos milagres eucarísticos, todos que saiu muito recentemente, com muitos milagres eucarísticos, e estou certo que daqui a uns meses teremos outro livro sobre os milagres eucarísticos da vossa autoria. Meses podem ser mais que 12, não é? Pois. Podem ser mais 12. Vocês vão investigar esse a fundo, estou certo que isso vai acontecer. Penso que não está aqui ainda Dom José Traquina, o Bispo de Santarém, com certeza que os vai deixar investigar mais a fundo esse milagre. Não é? Mas ele já de chegar, depois já põe a cunha.
Outra coisa que eu vi quando fui a Lanciano, que já lá tive, que é o milagre, por um lado, que a preservação ao longo destes séculos todo não seria habitual no outro tecido. Isso não acontece. Não acontece. Só o facto de estar preservado e mantendo propriedades vivas do tecido, que também não acontece, não seria possível, é que não há, segundo me recordo, quando lá fui, não há indicação de ter sido rasgado ou cortado. Ou seja, esse ponto eu penso que é muito interessante, porque se nós puséssemos lá um bocadinho de coração, tínhamos que cortar o coração de alguém e pôr lá o coração. Mas aquilo não tem, eu acho que... Não se esqueçam de pôr, não se esqueçam de pôr isso no livro. Eu penso que isso é importante para me chamar a atenção. E depois há a questão dos fungos, que às vezes se diz que pode Claro. ser uma explicação, mas que diz o Serafini, qualquer pessoa que olha ao microscópio consegue distinguir fungos do tecido cardíaco. Não é? Isso Claro. Basta um teste simples para ver que não é fungos. E depois há outro aspecto, finalmente, os milagres não podem ser demonstrados, é verdade. Há outro milagre que pode ser mais credível e visível, que é o milagre de cada cristão, não é? Isto ao contrário do que acontece com qualquer outro alimento. Nós, quando comemos alguma coisa, transformamos aquilo que comemos naquilo que nós somos. Não é? E por isso estamos crescendo, e por isso se renovam as células, por isso é que o nosso sangue, os nossos glóbulos vermelhos, eu sou médico, portanto, daqui a 150 dias, 120 dias não serão os mesmos, e nós mantemos a substância de quem somos, como vocês falaram, mas os acidentes mudaram, não é? O milagre da conversão é muito mais interessante do que... Claro, mas nós transformamos o que recebemos e não nos transformamos naquilo que recebemos, porque quando nós comemos, sei lá, seria um bocado chato se nós comêssemos carne de porco e daqui a uns tempos ficássemos porcos, não é? Era chato, não é? O que acontece com a Eucaristia é precisamente nós transformamos naquilo que recebemos, Por isso São Paulo também dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isto também acontece com os cristãos. Quando nós a sério vivemos da Eucaristia, quando nós procuramos viver a sério o cristianismo, isso é a santificação, isso é o santificar é Deus que vive em nós. Isso sim. Isso é, por exemplo, um grande milagre, até pensando assim no Carlo Acutis ou nos pastorinhos de Fátima, é o milagre da vida deles. Nós podemos não acreditar no milagre de Fátima. Mas a vida deles, ali alguma coisa aconteceu, que eles mudaram totalmente. Oxalá isso aconteça também connosco.